Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre compreensão. E a passagem evangélica associada à nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 41, onde o Cristo diz o seguinte: "E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2." O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, como todos nós sabemos, é o início do Sermão da Montanha, uma das mais lindas e importantes passagens do Evangelho de Jesus. E neste capítulo 5, Mateus nos traz as bem-aventuranças e nos traz também a passagem que nós conhecemos como sendo o sal da terra, a luz do mundo, onde o Mestre Divino, então, onde o Mestre Divino nos afirma que nós somos muito importantes para a conquista da felicidade geral do nosso planeta. Nós somos os responsáveis para fazer com que esse planeta seja um dia feliz. E ele finaliza esse capítulo 5, que vai dos versículos 17 a 48, anunciando uma nova lei, uma lei de amor e também uma lei de justiça. E faz este anúncio ao povo que o ouvia atentamente no Monte das Oliveiras. E ele inicia esse capítulo falando o seguinte: "Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir esta lei." E Jesus continuou. E no mais absoluto silêncio, toda aquela multidão parecia que absorvia com muita atenção tudo aquilo que o Cristo falava, como que recebesse um alimento, né? Um alimento espiritual que há tanto tempo eles já sentiam essa necessidade. E o Mestre Jesus falava de amor, falava de justiça, falava de perdão, falava de caridade e nos falava também sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Nos recomendou a compreensão espiritual, onde afirmou que não deveríamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E disse à multidão reunida naquele momento do Sermão da Montanha: "Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, ofereça também a outra. E se ao pleitear contigo e tirar-lhe o vestido, entrega-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2." E Jesus também nos diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E por fim, encerrando esse capítulo 5, Jesus pede ao povo então reunido aos pés da montanha das oliveiras, no versículo 48, dizendo o seguinte: "Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus." Então, eu procurando no dicionário, fui procurar na Larousse Cultural o significado da palavra compreensão e achei a seguinte explicação: originário do latim comprehensio, ação, possibilidade de compreender, faculdade de compreender, inteligência, benevolência, indulgência, atributo de quem é compreensivo. E eu também fui buscar a palavra compreensivo. E sendo assim, eu fui procurar essa palavra e achei a seguinte explicação. Do originário também do latim, compreensivus, que compreende os outros, que desculpa as faltas alheias, benevolente, indulgente e principalmente, diz o dicionário, misericordioso. Portanto, fazendo então uma alusão, ou então trazendo um resumo de tudo que o Cristo disse para todos nós no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o Mestre Jesus, nos pediu também que fôssemos compreensivos para com o nosso próximo, que usássemos a compreensão para com todas as faltas das outras pessoas, do nosso próximo em resumo, né? Assim como também nós pedimos a compreensão também de Deus para com as nossas falhas, com os nossos erros, também com os nossos defeitos. E pediu também que perdoássemos as faltas do nosso próximo, da mesma forma como nós também pedimos e queremos ser perdoados pelas nossas faltas. E isso é tão verdadeiro que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ainda a continuação do Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina então a orar a Deus. Foi a única prece que o Cristo nos ensinou a fazer. E ele diz o seguinte, no capítulo 6 e no versículo 12, que diz o seguinte:
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um compromisso que o Cristo nos ensina no momento de nós orarmos e pedirmos também a Deus. Que podamos, e nesse caso nós podemos também substituir a palavra dívidas, por exemplo, por compreensão. Compreenda as nossas faltas, assim como nós compreendemos aqueles que não nos compreendem, né? Ou digamos assim. Mas é bem isso que vimos, mas não é bem isso que nós estamos vendo ao longo de todos esses séculos. Não existe a cultura do perdoar, não existe a cultura do compreender. Então esse processo todo traz muito sofrimento, traz muito desentendimento a muitas pessoas. Nós queremos ser perdoados, sim, e queremos, mas não compreendemos, não perdoamos, não entendemos, não somos tolerantes também com as faltas das outras pessoas. Afinal, nós também não compreendemos que as outras pessoas também ainda não são imperfeitos, como nós somos imperfeitos. E a compreensão funciona, então, como gotas de amor, vamos dizer assim, que podem, então, lubrificar essas engrenagens enferrujadas que já vemos trazendo de séculos e séculos dentro dos nossos relacionamentos. Isso me lembrou um caso bastante interessante, queridos, que foi contado pelo meu amigo Olavo, quando o seu avô esteve internado no hospital, desses hospitais públicos, né? Então o avô desse meu amigo, do Olavo, ele estava internado num hospital público, em um quarto de enfermaria, o que por si só já é muito barulhento, já é muita correria, enfim. O silêncio não é uma coisa tão normal nesse tipo de hospital. E o hospital era muito grande e muito movimentado também. E os horários de visita, o movimento aumentava ainda mais, e o trânsito de enfermeiros passando, médicos passando, visitantes passando, tudo aquilo gerava um incômodo muito grande para aquelas pessoas que estavam ali. Embora a necessidade de silêncio fosse, né, do ambiente fosse exigida, fosse fundamental então para a recuperação dos pacientes, o murmúrio, né, o falar, o conversar, muitas vezes o choro, enfim, isso perturbava muito aquelas pessoas que estavam ali acamadas e que precisavam de silêncio. E a situação do avô do Olavo era muito crítica, ele estava bastante doente, então a necessidade de silêncio mesmo era muito grande no hospital. E tinha uma dessas portas de vai e vem, sabe, que passa, aquelas de vai e vem, onde os médicos passavam, as macas passavam, as pessoas passavam, e parece que tinha uma daquelas fechaduras do vai e vem estava engripada. Então parece que a cada vez que alguém passava ali, aquele negócio rangia e chiava de uma forma intensa, provocando muito barulho, enfim, e prejudicando aquelas pessoas. E um vizinho da cama do avô do Olavo, percebendo aquele incômodo para todas essas pessoas, ele com muita dificuldade, esse vizinho levantou com muita dificuldade, pegou um tubinho desses de óleo, que estava junto com ele ali, e foi lá e colocou a gotinha de óleo naquela dobradiça. E quase que como que por encanto, aquela dobradiça parou de ranger e o silêncio voltou ao normal ali, pelo menos com aquela porta que chiava muito. Trazendo alívio não só para o avô do Olavo, mas também trazendo alívio para todas aquelas outras pessoas que estavam ali naquele momento necessitadas de silêncio. Mas o interessante nessa lição trazida por esse caso que o avô do Olavo nos contou, é simples, mas é bastante significativa também para o nosso tema de hoje, para a nossa reflexão de hoje. E é normal nós vermos essa situação acontecendo conosco no nosso dia a dia. E em muitas ocasiões existem grandes tumultos, né, nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos sociais, ou mesmo também com os nossos vizinhos. São, na verdade, essas engrenagens nossas dos relacionamentos que estão um pouco, digamos assim, endurecidas, e elas rangem de alguma coisa, provocando muitas vezes dor, provocando sofrimento, provocando desentendimentos, enfim, trazendo também muitas vezes, trazendo muitas vezes sofrimento e também constrangimento para todos nós. E elas rangem e chiam essas engrenagens dos nossos relacionamentos, né, pela falta de tolerância, pela falta de compreensão, pela falta de paciência, pela falta de afeto, pela falta de afeição,
pela falta de amor e principalmente pela ausência ou pela falta do perdão e da compreensão. E os tumultos, né? Os sofrimentos e dores continuam rangendo de uma forma intensa. E muitas vezes isso vai incomodando a todos nós de uma forma muito forte, trazendo muitos desentendimentos para todos nós. Então, nesses momentos, é que é necessário, então, que alguém se aproxime e faça como aquele vizinho do avô do Olavo fez. Coloque algumas gotas, sabe? Coloque algumas gotas daquele óleo de compreensão, daquele óleo de afeto, óleo de amor, para que nos nossos relacionamentos, para que a gente possa então ter condições de aliviar um pouco mais todo esse nosso sofrimento e toda essa nossa dor, para que tudo possa voltar ao normal, ou pelo menos para que possa começar a voltar ao normal, para que tudo possa ficar mais calmo, mais tranquilo, porque alguém tem que alguém tem que ceder, né? E as gotas de compreensão são mágicas. Elas são mágicas, eles nos fazem perceber que essas gotas de compreensão podem se multiplicar em diversas outras gotas. Em diversas outras gotas. Elas podem se transformar, por exemplo, em gotas de perdão, que acabam de imediato com o chiado das discussões intermináveis, das contendas. Podem também ser gotas de carinho, que rompem as mais duras barreiras de corações endurecidos, trazendo paz e alívio duradouro. Pode ser também gotas de paciência, que no momento oportuno podem evitar grandes dissabores. Podem ser gotas de solidariedade e também de fraternidade, que podem conter a desagregação familiar, impedindo separações entre casais, separações de pais e filhos, irmãos e irmãs. E podem ser também gotas de puro afeto, que penetram fundo e dulcificam as almas mais ressecadas, auxiliando-as nas relações duradouras, nas relações que podem durar anos e anos, ou séculos e séculos, ou milênios. E podem ser também gotas de pura afeição, que podem evitar a discórdia e também a intolerância. Sendo assim, nós podemos afirmar que o Mestre Jesus, no alto do Monte das Oliveiras, ao proferir o Sermão da Montanha, ele nos pediu, basicamente, compreensão. Nos pediu compreensão, tolerância, paciência, além também de nos pedir que amássemos aos nossos inimigos e que soubéssemos perdoar. Mas até amar os inimigos e até perdoar, nós temos que passar por uma série de outras situações, como da compreensão, da tolerância, da paciência, para que a gente possa efetivamente aprender a amar e aprender a perdoar, para que pudéssemos ser compreensivos um para com os outros, como ele o foi para todos nós. E pelo que nós vimos, existem muitas situações em nossas vidas em que podemos fazer uso destas gotas mágicas para que possamos então solucionar os nossos problemas e também as nossas dificuldades. Não só as nossas dificuldades, mas nós também como pais, como responsáveis, como pais e mães, responsáveis muitas vezes pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, também podemos usar dessas gotas mágicas. E também nós precisamos também aceitar a receber muitas vezes essas gotas mágicas nos nossos relacionamentos, que muitas vezes são dadas, são colocadas por outras pessoas alheias ao nosso relacionamento. Mas então, o que significa então a tolerância, a compreensão e também a paciência, para que possamos fazer uso, para que podamos fazer com que essas engrenagens dos nossos relacionamentos funcionem de uma forma mais perfeita. E ao invés de assim agirmos, nós utilizamos então a intransigência e a revolta. Normalmente não usamos essas gotas mágicas. Nós usamos a intransigência, a revolta, o que cada vez mais vai emperrando, parece que vai tornando rígido todo esse processo de relacionamento, aumentando ainda mais esse chiado, vamos dizer assim, como nós estamos aqui usando essa referência, esse chiado nos nossos relacionamentos. Tem um jornalista chamado Roberto Pompeu de Toledo, em um artigo publicado na revista Veja, em 18 de setembro de 2002, vejam bem, com o título A Oportunidade que se Perdeu. Em determinado trecho desse artigo, ele nos diz: vamos imaginar que a vida está nos dizendo: pare um pouco, pense, reflita, recomece. Os acontecimentos desagradáveis, os flagelos destruidores, as enfermidades, os sofrimentos e a partida de algum ente querido são chances que a vida nos dá para aprendermos lições preciosas.
Aquele de nós que tiver a oportunidade de perguntar o que a vida está tentando nos ensinar. Se quando fôssemos atingidos por qualquer tipo de sofrimento e conseguíssemos perceber as razões profundas dessas experiências, passaríamos a viver sem medos. Passaríamos a viver e com uma consciência espiritual fabulosa sobre as coisas que acontecem neste mundo. E ele complementa: a revolta, a indignação e a vingança apenas complicam os problemas, enquanto que a compreensão e a resignação nos coloca no caminho certo para resolver esses problemas por completo. Percebam que o jornalista acrescentou no seu texto gotas de resignação, para que pudéssemos então achar as soluções para todos os nossos problemas. As mensagens são claras. Temos que sentir a receptividade e a compreensão de cada uma dessas pessoas. Nós temos que ser capazes de compreender, nós temos que ser capazes de entender e o que cabe a cada um de nós. E também entender que cada um de nós estamos, né, em um estágio diferente de evolução. Isto quer dizer que cada um de nós enxerga o mundo de uma forma diferente. Nem todos conseguem enxergar o mundo da forma que nós enxergamos. Cada um tem seu modo de ver. Cada um de nós tem a sua verdade. Ou seja, cada um de nós tem uma parte da verdade. É como uma pequena criança que ainda estão nos primeiros anos dos bancos escolares. Elas não conhecem o todo, ainda não têm a maturidade e muito facilmente podem cometer erros. E temos a necessidade de compreendê-los, de entendê-los. Temos que, acima de tudo, compreender e também entender e perdoar. Emmanuel, no livro Rumo Certo, no capítulo 56, com o título Perdoar e Compreender, nos diz o seguinte: muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende e, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formularam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam. Entretanto, não lhes desculpam em absoluto os gestos menos felizes. Logo em seguida, Emmanuel, ainda neste livro, nos convida a perdoar todos aqueles que nos ofendem. E nos lembra que provavelmente também ferimos alguém em algum momento da nossa vida. E ele nos diz o seguinte: quem te prejudica talvez esteja sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre de transtornos e de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará sofrendo de falta de memória. E aquele ainda que te golpeia, evidentemente procede sobre a hipnose da obsessão. Um exemplo clássico de julgarmos os outros sem olhar para os nossos próprios erros, disse Emmanuel. Portanto, não podemos desanimar, de forma nenhuma. Desanimar e nem também nos revoltar com absolutamente nada. Procurar, lógico, cada vez mais perdoar, compreender. E devemos seguir sempre que possível, devemos fazer sempre que possível, fazer o bem, fazer o nosso melhor. O que de melhor nós pudermos fazer. Nem que isso seja um treinamento. Com certeza não vamos fazer de imediato todo o bem do mundo. Mas temos que começar. Temos que dar o primeiro passo. Esquecendo o mal, compreendendo também os autores desses males para conosco, ou pelo menos aquilo que nós achamos que seja mal para a gente. E o Evangelho de Jesus está repleto, mas repleto de exemplos, de mensagens, de convites à compreensão, de convites ao perdão, de convites ao amor. E o maior exemplo de compreensão que foi dado aqui nesse nosso planeta foi justamente pelo Cristo. Foi dado pelo divino Rabi da Galileia, que quando, antes do seu último suspiro, já preso na cruz, crucificado, ele então ergue os olhos ao Pai e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Talvez essa tenha sido a maior expressão de compreensão dada por alguém que viveu conosco nesse planeta. Tá bom? Queridos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.